Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Mais um dia na presença de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa te abençoar grandemente. Se você está chegando aqui em nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Aproveite e já se inscreve. Venha fazer parte desta família, a família de Cristo, que um dia irá morar na glória com o nosso Deus. Ative também o sininho das notificações na opção de todas. Fazendo assim, você não vai perder nenhum vídeo. Aqui no nosso canal, falamos do amor de Deus, anunciamos as boas novas que conduz à salvação. Não esqueça também de deixar aquele like, isso nos ajuda bastante a estar evangelizando mais e mais. Jesus está às portas, então por isso devemos estar evangelizando, transmitindo a palavra de Deus para mais vidas, para que mais vidas possam aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Meus queridos e amados irmãos, como está a sua vida com Deus? Muitas coisas estão acontecendo, tudo isso é cumprimento da palavra do nosso Deus. Jesus está voltando para arrebatar o seu povo. E como está a sua alma? Jesus está às portas. E hoje eu quero alertar vocês sobre uma profecia que uma irmã teve lá na Colômbia. Uma irmã, uma serva do Senhor, de 83 anos, criada no Evangelho. E essa irmã estava em sua casa e ela sentou em sua cama e começou a orar sentada, porque devido à idade, 83 anos, ela não estava conseguindo se ajoelhar mais. E Deus trouxe para ela um alerta, porque hoje em dia as igrejas estão desapercebidas, estão desatentas, não busca mais a presença de Deus como antes. Então, Deus tomou aquela irmã. E aquela irmã teve um arrebatamento de sentidos. Deus tirou aquela irmã e ela foi arrebatada. O corpo permaneceu naquele mesmo lugar, mas ela estava arrebatada por sentido. E ela foi levada até as nuvens. E quando ela olhava para baixo, ela via milhares e milhares de pessoas perecendo. Muitos demônios terríveis lutando. Quanto mais ela lutava contra os demônios, mais ela via. E ela foi levada para um lugar acima, muito alto, onde tinha uma porta aberta, perto das nuvens. Então aquela irmã entrou por aquela porta. Quando ela entrou para dentro daquela porta, um batalhão de anjos do lado esquerdo, um batalhão de anjos do lado direito. E vindo lá embaixo, um ser sentado num cavalo branco, com a coroa de ouro, e estava escrito em sua coxa:
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então aquela irmã subiu em um estágio acima e ela viu anjos correndo de um lado e de outro, e aquela mesa enorme. E ela queria entender o que estava acontecendo. E ela viu que veio um anjo e colocou a mão sobre o ombro dela. E quando ela olhou, era o Senhor Jesus. A fisionomia não aparecia, resplandecia, mas ele estava com as vestes escritas Rei dos reis e Senhor dos senhores, e com a marca em suas mãos, e dizia para ela: não temas, não temas, filha, porque o que tu vês é da minha parte. E ela então perguntou: Senhor, o que é esses anjos correndo de um lado e de outro? Então Jesus respondeu: eles estão preparando com velocidade as bodas do Cordeiro, pois a ordem do meu Pai para as bodas já foi dada. Então aquela irmã fala para Jesus: mas Senhor, e aqueles demônios que eu vi na terra? Então ele respondeu: minha serva, na minha palavra está escrito, nos últimos dias sairiam demônios terríveis que nunca antes tinham sido soltos. E esses demônios já estão soltos. Por isso a terra está do jeito que está. E ela fala: Senhor, e agora? E Deus disse: aqueles demônios estão lá para destruir os meus, para tirá-lo da minha presença, para atormentá-los, para envolvê-los, para esfriar os meus filhos na fé. Então ela perguntou: mas Senhor, o que será do seu povo? Esses demônios são terríveis. Então o Senhor levou ela a um estágio acima e mostrou a ela um exército inumerável e incontável. E ele falou: esse aqui é meu exército, mas porém só vai livrar os meus. E ela falou: mas Senhor, aqueles não são teus, mas todos não são teus. E Jesus disse: eu quero te mostrar uma coisa. E colocou ela numa sala sozinha, uma sala toda branca, com espelho ao redor. E a roupa dela foi se transformando de roupa comum em uma roupa toda branca, mostrando a vida dela espiritual. E ela olhava para aquelas vestes brancas e em algum momento ela ficava feliz e depois ela ficava triste. Então ela pode perceber que nas vestes delas estava algumas manchinhas bem pequenas, mas tinha. E como tinha espelho dentro daquela sala ao redor, ela estava no meio, então era nítido. Ela percebia aquelas manchinhas. Então ela começava a chorar. Chorava muito, porque era pecado. Então Jesus entrou naquela sala e disse para ela:
está vendo, minha filha? Mesmo você que nasceu no Evangelho, mesmo você que está com seus joelhos calejados de orar, ainda há coisa em você que ainda não me agrada. É necessário que haja uma purificação. Tenho algo ainda mais forte para te mostrar. Ele pegou ela pelas mãos e levou na igreja dela no dia de culto bem cheio e colocou ela. Todos os cultos eu observo. Eu estou aqui mostrando para você. Olha as roupas das pessoas. E aqueles roupões brancos, encardidos, tudo sujo, alguns manchados. Ela não pôde ver na igreja dela nenhuma veste branca. Mais suja era a da liderança. Então ela entrava em pânico e começava a chorar. E eles levantavam a mão para adorar ao Senhor e as suas mãos sangravam. Então ela se alegrava e perguntava: Senhor, aquele sangue é o Senhor purificando eles? E Deus disse: não, minha filha, não. Carne sangrando é pecado. Eles estão me adorando com sua vida em pecado. Essa adoração não chega ao meu trono de graça. E eu quero te mostrar algo. Ele colocou do lado das pessoas ela e tocou no ombro dela. E em seguida tocou na cabeça dela. E ao tocar na cabeça dela, e o Senhor fez com que aqueles pensamentos daquelas pessoas saíssem de forma alta, o qual ela ouvia os pensamentos daquelas pessoas. E as pessoas adorando, cantando ali. Uns pensavam em namorados, outras pensavam em noivo, outras pensavam: meu Deus, o culto tem que acabar logo. Eu tenho que responder os meus e-mails. O meu carro, a minha casa, a minha família. O Senhor mostrava que os pensamentos daquelas pessoas estavam voltados para o mundo aqui fora. E Ele falava: tá vendo, minha serva? Eles estão dentro da igreja. Eles estão adorando. Mas o coração estão longe de mim. Estão longe da minha presença. Eles não compreenderam ainda que o momento de me adorar é o momento de me adorar. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Tem que me adorar de corpo e alma e espírito, de todo o meu coração. Por isso a adoração desta igreja não chega diante de mim. Eles não estão preocupados com o reino, com a minha vinda, com o meu retorno. E foi pegando aquela senhora e foi levando em várias igrejas e disse: essa aqui eu nunca estive nela. Essa aqui eu não mandei abrir. E essa aqui, quem está por trás é Satanás. E foi mostrando várias igrejas. E ela disse: mas Senhor, quem vai se salvar? E ele disse: aqueles que branquear as minhas vestes no meu sangue. E ele continuou mostrando aquela irmã várias igrejas. E o Senhor chorava aos prantos. E ela se impactava em ver Jesus chorando. E ela dizia: Senhor,
O Senhor está mais em pranto do que eu. E ele disse: minha filha, e o pior disso tudo é que eles acham que são salvos. E ela disse: mas Senhor, qual o propósito desta visão que tu está dando a mim? E ele falou: escuta. E ela ouvia o barulho do relógio. E certo momento, o relógio parou. Então, ele dizia para ela: vai lá e diz para o meu povo, diz para a minha igreja, que eu estou voltando, que eu estou às portas. E meus queridos, vemos aí o que está acontecendo neste mundo. Muitas coisas estão acontecendo. O povo não quer buscar mais, não quer limpar suas vestes. Estão pensando que desse jeito vai receber a salvação, mas não. Jesus está alertando a sua igreja: prepara, ó igreja, para ter um encontro com o Senhor teu Deus. E como está as suas vestes? Como está o seu coração? Será que as suas vestes estão limpas ou estão sujas? Você está no pecado? Então é tempo de conserto, é tempo de consertar, é tempo de despertar, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E se você não fizer um conserto com Deus, você vai perecer. É tempo de arrepender, é tempo de olhar para a nossa vida espiritual, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de entregar o seu coração para Ele. Ele está às portas. Esse mundo não dá nada para ninguém. Este mundo é só pecado e mais pecado. Vamos ser fiel a Deus. Vamos permanecer firme em Jesus, abandonando o erro, a vaidade, a mentira, o engano. E vamos viver uma vida de compromisso a Deus, de sinceridade com Deus. Que esta profecia possa edificar a sua fé, a sua vida. Que hoje você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não olhe para as coisas deste mundo. Não olhe para a vaidade. Confie em Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E Ele quer te ver salva. Ele quer te ver salvo. Que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por mim e foi também por você. Deus te abençoe. Forte abraço. Fiquem todos na paz.